Era uma noite especial para o Brasil. O palco estava montado para mais uma edição do famoso programa de televisão Domingão do Faustão, e o clima de expectativa tomava conta do estúdio. A plateia estava animada e a televisão brasileira tinha uma audiência massiva para aquele programa, que naquele domingo traria um convidado internacional de peso, Cristiano Ronaldo. A presença do astro português era um marco para a televisão brasileira, e Luciano Huck, o apresentador do programa, estava entusiasmado. A chance de entrevistar um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos era algo inédito para ele, e ele sabia que seria um dos momentos mais importantes de sua carreira como apresentador. Com seu habitual sorriso carismático, Luciano se preparava para a entrevista. Ele já havia conversado com Cristiano algumas vezes nos bastidores, mas sabia que a conversa ao vivo, na frente de milhões de brasileiros, seria diferente. O astro do futebol era uma lenda viva, mas por trás da imagem de ícone esportivo, Luciano queria mostrar o lado mais humano de Ronaldo, que poucos conheciam. Ele tinha perguntas preparadas e estava ansioso para ver como o português reagiria às suas indagações. Enquanto as câmeras se ajustavam e o público se aquecia, Cristiano Ronaldo entrou no palco. A plateia foi à loucura, aplaudindo de pé, e o clima de respeito e admiração era palpável. Luciano, como sempre, estava à vontade e fez questão de cumprimentar Cristiano com um grande sorriso. "É um prazer enorme ter você aqui, Cristiano", disse Luciano enquanto apertava a mão do jogador. "Você é, sem dúvida, uma das maiores figuras do esporte mundial, e para todos nós brasileiros é uma honra tê-lo conosco." Cristiano, com seu sorriso simpático e acolhedor, respondeu com humildade: "O prazer é meu, Luciano. O Brasil sempre me tratou com tanto carinho, e eu sou grato por isso." A entrevista começou com uma conversa descontraída sobre futebol, sobre os desafios de ser uma superestrela internacional e sobre como Cristiano mantinha sua forma física em alto nível. Luciano, com seu jeito natural e engraçado, tentou aliviar a tensão e criar um ambiente mais íntimo para a conversa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Luciano Huck, sempre curioso, decidiu fazer uma pergunta que estava em sua mente há algum tempo. Ele sabia que Cristiano Ronaldo era um homem de grande determinação e superação, mas queria explorar um aspecto mais pessoal e profundo da sua vida. "Cristiano", começou Luciano com uma voz mais séria, "todos nós sabemos da sua carreira brilhante e dos seus recordes impressionantes. Mas além de tudo isso, o que você mais deseja na vida? O que realmente te motiva quando as câmeras estão desligadas e o jogo acaba?" A sala ficou em silêncio, todos esperando pela resposta de um dos maiores ídolos da história do futebol. Cristiano ficou pensativo por um momento, olhando diretamente para Luciano. A pergunta não era fácil. Ele sempre foi conhecido por sua determinação incansável, mas a resposta não era algo que ele costumava discutir publicamente. Ele nunca havia revelado suas motivações mais profundas, mas sabia que aquele era um momento único. Ele olhou para a plateia, pensou por um instante e finalmente começou a responder. "Bom, Luciano, essa é uma pergunta difícil", começou Cristiano com um sorriso ligeiramente nervoso. "Eu sempre fui motivado pela competição, pela vitória,
pelo desejo de ser o melhor. Mas há algo mais, algo que poucas pessoas sabem. Luciano se inclinou um pouco para a frente, curioso, e a plateia ficou em silêncio, como se sentisse que algo profundo estava prestes a ser dito. Cristiano respirou fundo, e suas palavras seguintes fizeram o ar da sala mudar de temperatura. O que realmente me motiva é a minha família. Eles são a razão pela qual eu faço tudo isso. Mas, mais do que qualquer coisa, meu maior desejo é ser um exemplo para meu filho. Eu quero que ele veja em mim alguém que superou tudo, que nunca desistiu e que, acima de tudo, seja uma pessoa boa. Porque no final das contas, os troféus são efêmeros, mas a maneira como você trata as pessoas e o legado que você deixa, isso é eterno. Luciano, de repente, não pôde conter a emoção. Ele olhou para Cristiano e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Ele nunca havia esperado uma resposta tão honesta e tão carregada de sentimento de alguém tão famoso e bem-sucedido. Era como se ele tivesse acessado uma parte de Cristiano que poucas pessoas tinham acesso. Luciano Huck, visivelmente tocado, passou a mão sobre o rosto, tentando esconder as lágrimas que começavam a escorrer por seus olhos. Ele nunca imaginou que aquele momento, tão simples, mas tão profundo, o afetaria de tal forma. A plateia, que observava com atenção, também ficou em choque com a sinceridade e vulnerabilidade de Cristiano Ronaldo. Cristiano, eu não esperava uma resposta tão profunda, disse Luciano, a voz embargada pela emoção. Eu realmente não sabia que você carregava isso dentro de si. Isso me tocou profundamente. E tenho certeza que todos aqui no Brasil também estão emocionados com suas palavras. O silêncio na sala era quase palpável. As câmeras estavam focadas nos dois, e todos no estúdio podiam sentir a intensidade do momento. Cristiano Ronaldo, por sua vez, também parecia tocado, e sua expressão refletia uma sinceridade rara. Ele não estava mais em seu papel de ídolo do futebol. Ele estava apenas como um homem, compartilhando algo muito pessoal e genuíno. Luciano, ainda com lágrimas nos olhos, sorriu timidamente. Eu sou muito grato por você ter compartilhado isso com a gente, Cristiano. Muitas vezes as pessoas pensam que um ícone como você tem tudo, mas não percebem que por trás de todo o sucesso e da fama, há uma pessoa com sonhos, medos e motivações, como todos nós. A plateia, que estava inicialmente em silêncio, agora começou a aplaudir de maneira estrondosa. As lágrimas de Luciano, a vulnerabilidade de Cristiano e a humanidade por trás de tudo isso estavam tocando a todos. Mesmo os mais céticos não podiam negar a profundidade daquele momento. Cristiano Ronaldo, com seu olhar genuíno, levantou-se e se aproximou de Luciano. Ele colocou a mão no ombro do apresentador e disse: "A vida não é sobre títulos ou reconhecimento. A verdadeira vitória está em ser uma boa pessoa. E Luciano, você é uma dessas pessoas." Luciano, com o coração cheio de emoção, abraçou Cristiano. Era um abraço caloroso, sincero, como se fosse uma amizade de longa data. Eles estavam ali, não apenas como ícone e apresentador, mas como seres humanos, compartilhando um momento de conexão verdadeira. Após aquele momento, a energia no estúdio foi transformada. A conversa seguiu, mas ninguém conseguia deixar de pensar no que acabara de acontecer. A plateia estava em pé, aplaudindo os dois, e as redes sociais explodiram com reações emocionadas.
O que deveria ser apenas mais uma entrevista de celebridades se transformou em algo muito mais profundo. Luciano Huck, ao final do programa, foi até o camarim e ficou alguns minutos sozinho, refletindo sobre o impacto daquela conversa. Ele sabia que aquele momento mudaria sua carreira e, mais importante, mudaria a maneira como as pessoas viam os ícones da fama. Eu nunca imaginei que uma resposta como aquela me tocaria tanto, ele pensou, sentado no sofá, enxugando as últimas lágrimas. Cristiano Ronaldo, por sua vez, também refletia sobre o que havia compartilhado. Ele sabia que, apesar de toda a pressão e dos holofotes, os momentos de vulnerabilidade eram o que realmente importavam. Ele se sentiu mais leve e mais conectado com seu público do que nunca, e assim, aquela noite ficaria marcada na memória de todos. O Brasil, a plateia e os telespectadores estavam todos em choque, mas de uma maneira bonita e profunda. Eles haviam visto não apenas um craque do futebol, mas um homem de coração aberto, alguém que, no fundo, era como todos nós, com seus sonhos, suas dificuldades e, acima de tudo, sua humanidade.